Oi, a gente está começando mais uma gravação do nosso podcast Estúdio Coffee. Lembrando que por aqui, né, nesse espaço, que é uma cafeteria mesmo, a gente sempre recebe amigos, conversa sobre assuntos variados e sempre traz informações também bem diversificadas. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, né? A gente vai falar sobre história, né, sobre inovação, sobre conceito, sobre espaços intimistas na cidade que criaram uma identidade própria, que alçaram voos, né, que mudaram formatos, inclusive olhares sobre um determinado, ou seja, sobre uma determinada área. Hoje o assunto é sobre uma casa de vinhos, que na minha concepção virou ponto de encontro em Boa Vista, mas que tem um formato muito intimista. Vou conversar com um dos empresários que representa essa casa de vinhos, que é o Fábio Neves, é um dos sócios, né, porque a casa também é um trabalho ali, um olhar todo especial do Beto, que foi quem fundou praticamente esse novo conceito de trabalho com vinho em Boa Vista, porque até então tinha sim pontos, lugares e pontos que as pessoas paravam, comiam uma massa, tomavam uma vinho, tinha uma situação ou outra. Mas com esse formato de pratinhos, né, vinhos diversificados, adega, escolhe o vinho na adega e se serve ali com um pratinho, esse formato intimista foi muito inovador, né? E concursos, degustações, tudo isso a Casa Freitas trouxe. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, ele já está por aqui. Vou começar com ele de brinde, assim, só para fazer chamada. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Saúde, obrigado. Gostou do drink? Muito bom, sensacional. E tem uma rica experiência aqui de aromas e sabores. Vale a pena experimentar. Vou de fada, eu sempre falo que é o drink do Poderoso Chefão. Mas é um prazer enorme te receber por aqui. Eu vou pedir para você que está aí do outro lado, dá um like pra gente. Se você gosta de assuntos assim, de repente até para impulsionar algum amigo, algum empreendedor que você entende que tem um negócio bem interessante, um empreendimento bem interessante, que tem um conceito diferente. Olha, hoje, gente, vai ser meio que uma fala sobre isso, né? Como empreender de forma, como olhar do diferente, do querendo trazer o diferente para uma realidade. Quando a Freitas começou, as pessoas falavam muito isso. Vender vinho em Boa Vista, em Roraima, que as pessoas gostam de cerveja, que é muito quente e tal. Esse era um dos assuntos principais. Então, olha como é interessante. Se você acha assuntos assim interessantes também, já segue a gente no canal Podcast Coffee Pub, tem gravação toda segunda e toda quarta. A gente entra com novidades por aqui para trazer informações sobre esse pedaço da Amazônia e também viaja por outros pontos. A gente está gravando em Boa Vista, Roraima, na cafeteria Podcast Coffee Pub, com o mesmo nome do podcast. E aqui é uma cafeteria mesmo, funciona de terça a sábado, a partir das 3 da tarde, porque é um café pub, é um café bar e tem sempre muitas novidades, como eu comecei falando. E olha, dá um like, compartilha, segue o canal, que o canal é feito para você. Quando o canal entrar no ar, toda vez você vai ser notificado. Mas conta pra gente essa história. Você entra, hoje o Fábio Neves é um dos sócios da Casa Freitas. A Casa Freitas, eu acho que eu não sei se eu falei algum absurdo, você corrige, tá? Se eu falei algum absurdo. Mas eu lembro que começou de forma muito pioneira, nessa área empreendedora do vinho em Boa Vista, né? Sim. A Casa Freitas hoje ela está com 6 anos de estrada aqui no mercado de Boa Vista. Já começou quando, Fábio? 2018, 2017. 2017, né? Isso. A gente começou na Villeroy, no ponto que a gente tem ali de frente ao nosso Ordem dos Advogados do Brasil, um ponto bem conhecido na história da nossa cidade, que já teve um empreendimento de uma família reconhecida aqui, e a gente nesse ponto começou o nosso sonho de vender vinhos aqui na capital de Roraima, Boa Vista, uma capital que é muito conhecida pelo seu clima quente, né? Quente. E a cultura do vinho no nosso Brasil, ela é muito associada a lugares mais amenos, né? Sim. Um clima mais temperado, temperaturas mais amenas durante a noite, fazendo todo um clima, não só para reuniões, para eventos, mas também para situações mais intimistas. Porque o vinho proporciona isso. O vinho proporciona um momento agradável, né? Principalmente com boas amizades, com bons motivos para se confraternizar. E a Freitas começa com uma coisa muito diferente também, que são os cursos, né? Sim.
Então, o nosso primeiro desafio aqui para Roraima era romper preconceitos, né? Então, para romper preconceitos, a gente tinha que fomentar a cultura e o conhecimento. Então, nós entendendo assim, né, a gente começou a desenvolver, né, cursos da área, mas num formato bem leve, né, uma reunião descontraída, uma dinâmica de grupos. Que todo mundo começava assim meio sem se conhecer, né? Tipo, falando assim pelo carro, oi, tudo bom? E o negócio dava tão certo que assim, né? No final era festivo. A gente montava o grupo com pessoas que nunca tinham se visto antes, mas depois da segunda ou terceira taça, já estava todo mundo muito amigos, né? E isso contribuiu para começar a nossa clientela, né? Aqueles clientes mais fiéis, vamos dizer assim. Eles começaram a criar identidade com a marca, né? Com a nossa casa. E a gente caiu no gosto do público dessa forma. Mas foi bem batalhado. No começo não foi fácil, né? A gente ainda tinha uma ideia de negócio que ainda não era aquela que realmente se adequava ao nosso mercado. A gente teve que entender com o tempo aquilo que realmente fazia sentido para a nossa cidade, né? Como bom gestor, você não faz um negócio para você faz um negócio para o seu público. E você tem que saber gerir isso. E essa gestão, né, ela é responsável e ela tem uma pegada bem humanizada, que é uma das coisas que hoje não pode fugir de nenhum tipo de empreendimento, o tratamento humanizado. Não só para a área do empreendedorismo, mas para outras áreas da nossa sociedade, né? E partindo de um princípio assim, que a vaca não dá leite, né? Você tem que acordar cedo, tem que entrar num curral, amarrar as patas da vaca, pisar naquele esterco todo, pegar na teta e fazer tch, tch, tch. Então você tira o leite da vaca, a vaca não dá leite. Assim é um negócio. Você não vai ter um negócio pronto. Você tem que fazer ele ser pronto. E isso é com estudo, com dedicação, persistência, né? E nesse ciclo aí que não é uma jornada retilínea, né? Ela é cheia de altos e baixos. Você tem que aprender nas baixas, né? E não negligenciar as coisas nas altas. Então, quando você consegue entender bem isso... Você falou uma coisa, eu vou dar uma paradinha aqui. Você tem que aprender nas baixas e não negligenciar esse aprendizado quando você está nos momentos altos. Isso. Isso é extremamente importante, né? Na área empreendedora, né? Sem dúvida. Tem pessoas que acham assim, não, tá tudo muito bem, parei, né? Isso. Parei porque tá bom, né? Parei, ai meu Deus, vou descansar um pouco, vou parar um pouco aqui. E no mundo empreendedor, ou seja, na área empresarial, isso não existe, né? Você não pode dar essas... Porque... Você tem que ter muita segurança nas paradas, né? Tem que ter segurança, você não pode... E estratégia. né? Estratégia, segurança. Você não pode ser engessado também. Achar que você, por ter uma fórmula de sucesso, que você não precisa mudar em alguma coisa. Sempre, né? Você tem que estar antenado, porque a nossa vida ela é muito dinâmica, né? Rápida. E sempre tem novidades, e você tem que estar atento às novidades. E dessa forma, preservar o teu negócio e caminhar rumo ao teu sonho. E aí conseguir fazer uma boa gestão. O empreendedor, eu vejo uma coisa muito comum aqui da cidade, né? Acho que a gente vive num campo de relações interpessoais muito grande, todo mundo se conhece, né? E quando se conhece alguém que conhece a pessoa. É basicamente isso. Você tem uma ideia, para você que não conhece Boa Vista, que está assistindo a gente não tem grandes prédios, as relações são interpessoais mesmo, né? A gente geralmente sabe os links de quando as famílias, as pessoas são daqui, a gente meio que sabe um pouquinho sobre todo mundo de longe, mas sabe. E o que se observa nesse processo?
a concorrência, os comentários, as coisas quando acontece, a pessoa, olha, fulano foi lá, não sei o quê. E na verdade, quando às vezes as pessoas trazem, você fala, conheço sim fulano. E é gente boa, é meu amigo. Amigo de longa data, conheço. E é muito comum isso, né? Às vezes as pessoas trazerem situações, eu não sei você, mas eu sou uma frequentadora, eu amo café e eu gosto de toaster que não tem aqui, de waffle que tem em outros lugares. Enfim, eu acho que é muito interessante você frequentar, você sair da cena e conhecer cenas novas. O Fábio Neves, como pensa em relação a isso? Eu gostei muito da pergunta e até ajuda assim, tem muitas pessoas que me questionam, né? Porque quando a gente começou a fazer um certo sucesso no nosso negócio, começaram a surgir outros players do mundo do vinho também, né? Explorando o mundo do vinho. E diversas pessoas me perguntavam, e aí, Fábio, e agora? Você vai ter concorrente. Você continua acreditando no seu negócio? A opinião do Fábio é a seguinte, o Fábio acha que quanto mais players nessa área, melhor. Porque não é só o meu esforço com o Beto, o esforço da Casa Freitas para o nosso sonho, que é, né, democratizar o consumo do vinho, uma das nossas missões. Mas todos que estão aqui jogando nesse time, faz com que tudo desenvolva, né? Até mesmo a aceitação por parte da nossa comunidade, que a princípio era o povo da cerveja. Era o povo da cerveja. Hoje é o povo do vinho. E é bom ter outras opções, outros olhares, outras pegadas para isso. E então eu vejo com bons olhos, né? Você acha que quanto mais, eu não sei se você pensa assim como eu, estou só aqui meio que comentando, mas uma das coisas que eu vi, por exemplo, cafés, né? Cafés gourmets, cafés especiais, que são os cafés que casas semelhantes à nossa tentam se dedicar a trabalhar, né? Cafés elaborados, cappuccinos e tudo mais. A gente tinha uma realidade 3 anos atrás e tem uma outra realidade hoje no comércio. O que eu observo, você falou que a Casa Freitas tem 6 anos, a gente tinha uma realidade aquém há 6 anos atrás e tem uma realidade hoje, 6 anos após. É completamente diferente o olhar para esse setor. As pessoas pensam assim, sim, eu vou numa casa de vinhos, que eu vou tomar um vinho, vou fazer um brinde, mas eu não vou só tomar vinho, porque lá tem pratinhos. E aí eu já vi, assim, inúmeras pessoas, assim, leva o bolo, né? O bolo é só o momento do parabéns, da confraternização, e cada um faz o seu combo ali, faz o seu pedido, fica muito leve para fazer. Esse é um formato que, como tem uma diversificação no cardápio, a gente observa que isso fez com que a casa ganhasse esse gosto e atendesse todos os A's, B's e C's da maneira mais diversa. As pessoas se programam para ir de uma forma muito democrática e entendem que é um ambiente intimista e um lugar de encontros e confraternizações. Virou ponto de encontro, principalmente a Freitas ali. Não que as demais não sejam, porque tem uma Freitas na Taide Taylor, outra na Villeroy e outra aqui na Severino Soares de Freitas, porque eles são nossos vizinhos aqui. É isso. Essa questão da Freitas ter se tornado um ponto de encontro vai por toda a evolução do negócio em si. Quando nós começamos lá atrás, a gente era muito mais focado no comércio de bebidas, propriamente dito, né? O vinho como o principal ativo, o ponto forte da nossa empresa, mas a gente não era muito focado na questão do consumo dentro do próprio ambiente, porque a gente entendia que o nosso ambiente não era o mais adequado ainda naquele momento. Então a gente ainda não tinha uma cozinha, a gente ainda não tinha o que a gente considerava como boas opções para manter um consumo dentro da casa. Então era mais foco de retirada, né, e oferecer produtos diferenciados. Mas isso ainda não dava aquele gás para o negócio, né? Aquilo começou a vir com o tempo e a experiência mesmo com troca de informações com os próprios clientes da casa, as pessoas que gostavam de ir na casa. Então a gente começou a debater as ideias, né? E como a gente gosta muito do que a gente faz,
o céu era apenas o limite. E aí começamos, né? E aquilo, você imagina o negócio numa realidade. E ele vai tomando outras proporções, né? Mas não só do próprio negócio em si, mas como da comunidade. E imagine, ninguém pensou numa pandemia e a gente enfrentou uma pandemia. Sim, verdade. Nesse período... E as pessoas queriam muito... Eu lembro dessa cena dentro da feira, as pessoas querendo entrar e tendo que ter limitação ali de público, mesa sim, mesa pode, mesa não... Gel, toda uma orientação com massa. Eu lembro disso, foi uma fase. E esse período que foi tão difícil para todo mundo, a gente se reinventou, né? Então a gente desenvolveu ferramentas e mecanismos que até hoje são aplicados na loja, né? A gente desenvolveu parcerias, a gente começou a entender o público, o que ele esperava da gente lá como empresa. E aí as ideias começaram a surgir numa velocidade assim da luz, vamos dizer assim. Gente, tem momentos hilários da Freitas, os festivais de vinho, né? Mas eles vão fazer festival, né? E eu tenho uma parceria muito boa tanto com Beto, Luan, com o Fábio, né? O Luan que faz aquela parte de gerenciamento, que sempre me dá informação sobre ele que faz a gerência, né? Dos ambientes, das casas. E sempre me traz muitas informações, né, sobre o que está acontecendo para com que a gente possa produzir conteúdo. O Fábio essa pessoa do contato. Eu falo que ele sempre, quando tem eventos, ele é a pessoa do contato, da parte social, de ter uma boa relação sempre com o público, de conversar com todo mundo. E o Beto tem essa parte muito mais focada ali no fazer, né, nessa questão prática mesmo do organizar esse não que você não tem, mas é essa imagem que eu tenho quanto figura de mídia que sempre acompanhou vocês. E uma das coisas que eu acho muito interessante nos festivais é que os festivais eles vêm aí com essa pegada assim muito grande de fazer com que as pessoas se programem para ir para os festivais, né? Isso. É interessante, né? O festival ele foi idealizado para que o nosso público ele experimentasse uma quantidade maior, né, uma diversidade maior de rótulos de vinho. E aí a gente pensou no formato onde a gente explora regiões produtoras de vinho, não só no Brasil, mas também no mundo, né, no mundo do vinho, como América do Sul, Europa e outros países. E em cada região a gente tem seus terroirs de vinhos. E no formato do festival, o nosso cliente tem como fazer a volta ao mundo do mundo vinho, né? Ele tem como experimentar vinhos que talvez ele nunca tenha imaginado que existisse, talvez. Um vinho, por exemplo, da Serra da Mantiqueira, lá no interior de São Paulo ou no interior de Minas Gerais, ou até mesmo de uma região próxima ali ao litoral de Santa Catarina, Uruçanga, que tem uma variedade interessante. E aí a gente explora o festival para isso. Então, caiu no gosto, né? E as pessoas compraram a nossa ideia, né? E realmente vale a pena quando você chega, por exemplo, numa loja como a nossa, que é uma loja especializada de vinhos, e que você tem uma diversidade, imagine, mais de 1000 rótulos de vinho. Como se escolhe um vinho num mar de possibilidades? Sim. Né? Então, contribui. Tanto o evento como o festival, como o próprio evento de degustação guiada que a gente conduz periodicamente na casa. Contribui para essa formação do público, ajuda ao público a acertar na escolha do vinho. Hoje a casa tem de forma muito democrática, inclusive lançou tendência no comércio local, algo que já acontecia, né, em outras praças do país, mas lançou tendência que é o formato da wine... Wine dispenser. Wine dispenser, né, que é você vai lá, às vezes, eu faço muito isso, às vezes vou jantar e só quero tomar uma tacinha, só uma tacinha de vinho. Não quero descer uma garrafa inteira, então eu acho isso uma forma muito democrática de você tomar vinho, mas também não quero comprar uma garrafa, quero só tomar uma tacinha ali, 2 dedos, enfim, e apreciar um bom vinho. A Wine Dispenser hoje conta com bons vinhos também, né? Conta, e assim, o Wine Dispenser é uma
ferramenta fantástica para o comércio de vinho. Porque, imagina, em uma máquina você tem 6 bicos, né? Ou seja, a possibilidade de você ofertar 6 rótulos diferentes, onde que você faz o autosserviço e você escolhe a quantidade que você quer degustar. Existe 3 Eu já vi graduações. pessoas que nem repete o vinho, vai experimentando, né? Então, imagina assim, por exemplo, você pode ter a visão de explorar rótulos mais caros, onde você não conhece, você faz um pequeno investimento. Isso te agradar e você parte para uma garrafa sem medo de errar. Ou então, você quer provar tudo diferente. Você quer provar um branco, você quer provar um rosé, ou seja, estilos de vinho diferentes. E às vezes você pode fazer promoção de algum rótulo que você quer alavancar no negócio. Então é um coringa dentro do teu estabelecimento do Mundo Vinho. Quando a gente pensou, a gente ainda vocês lançaram na sequência algumas casas, foram lá meio que copiaram o formato e tal. Que isso é muito legal, né? Ser pioneiro. É importante, né? Mas assim, a gente teve que solucionar alguns entraves, né, para você ter essa máquina aqui, porque ela depende de um gás inerte para não alterar a propriedade do vinho. Ela precisa de uma manutenção que ainda não existe no nosso mercado. O treinamento não é feito aqui, o investimento não é barato. Então isso tudo assusta, né, quando você quer pensar em formatos, né? Em ter no negócio. Então você tem que sentar na mesa, encarar a prancheta de negócios e começar a vislumbrar soluções. Né? Olha, eu te perguntei porque a Casa Freitas, tô aqui eu experimentando um waffle, gente, que eu amo. Né? Esse waffle aqui é uma receitinha que a gente segue, que é uma receita de requeijão com queijo, né, parmesão, ou seja, é um waffle de pão de queijo, gosto muito. Só para lembrar para você que a gente, né, tem pratinhos específicos da casa. Mas olha, voltando a falar da Freitas, agora em breve vocês também vão abrir um novo espaço, porque durante muito tempo eu cansei de estar ali dentro da Freitas as pessoas falarem assim, ou então fica às vezes, porque no sábado, se você não agendar, se você chegar de última hora, né, quiser comemorar ou fazer algo assim, mas com um grupo de amigos, às vezes se você chega em casal, às vezes consegue, né, porque tem uma parceria muito boa também com o Japafu, que hoje é um parceiro ali da Freitas, mas se você chega assim de última hora, se você não agendou, é complexo. Só que a grande maioria das pessoas aqui de Boa Vista já sabe que tem que agendar. Quando a gente fala assim, eu vou pra Freitas. Você agendou? Você fez o agendamento? Porque dá pra fazer pelo site, não sei o quê. Eu recebo várias orientações assim, de amigos. Eu acho muito legal isso. Né? Mas o que acontece? Esse espaço foi ficando cada vez mais pedido. Tem que ter mesa, não sei o quê. E a Casa Freitas vai contar com um espaço maior agora, né? É isso? Essa é a... Não sei se eu tô dando novidade. Você vai falar dessa novidade, mas eu acho... Tá dando spoiler já aí pro nosso público. Realmente é com uma imensa satisfação, né, que a gente pode anunciar aí uma nova casa com um padrão bem diferenciado, assim, pouco explorado no nosso mercado e de um porte importante, né? Eu acho que vem para atender uma demanda reprimida, né? Por mais que a gente já tenha outros players aí do mundo do vinho, a gente ainda não consegue atender todo o público que quer viver essa experiência do mundo do vinho. Então o negócio proporcionou, né, devido ao sucesso, como você mesmo anunciou aí, a gente tem casa cheia nos finais de semana, com praticamente 100% de lotação pré-reserva, sexta, sábado e domingo, como um bom ponto de encontro, uma boa opção na cidade de Boa Vista para confraternizar, para você encontra amigos, né? Você vai encontrando amigos também. E isso encorajou tanto o Beto quanto o Fábio a dar esse passo a mais. Mas não foi apenas por ver a casa cheia, não.
A casa cheia ela não é apenas o fruto de um bom negócio. Ela depende muito da tua dedicação para ele, em estar sempre pensando em algo a mais, né? Então, por conta disso, a Casa Freitas vem com o tempo introduzindo novidades dentro dessa empresa. E uma das coisas que eu tenho maior orgulho de sempre falar da Casa Freitas são, por exemplo, os vinhos de marca própria. A gente tem os vinhos Casa Freitas, hoje são 6 rótulos, mas a família está crescendo. Nós temos desde vinhos brancos aos vinhos tintos, vinhos tranquilos, vinhos espumantes. E sempre, assim como a gente tem muito orgulho da nossa origem, a gente explora muito isso também, a questão da nossa regionalidade. Então, nossos rótulos, eles remetem à nossa região e o nosso público local amou isso, né? E eu acho assim que conta. E a gente não para melhor por maneira aí, de né? presentear, né? Eu já presenteei vários amigos meus que vêm pra cá, que eu levo às vezes lá, enfim, praticar um pouquinho mais, e levam um vinho com rótulo, né, de uma região. Então, assim, o negócio Casa Freitas em si, ele ganhou uma proporção grande, assim. Não é só a experiência do wine bar que a gente tem hoje concorrido, mas a gente também tem negócio de distribuição para o mercado local, a gente também faz venda para PJ, a gente faz o... Faz, gente. Você toma vinho Freitas aqui na... A gente... Uma pessoa chegou pra mim, eu tô tomando vinho lá da Casa Freitas, como é que vocês conseguem fazer com o mesmo valor da Casa Freitas? Eu falei, porque existe... Olha aí, PJs, que PJs são as empresas de um modo geral, existe valor diferenciado para quem trabalha com um número de pedido, né? Então, assim, se você é uma empresa e tem interesse em vender vinhos Freitas, olha só isso, gente. Existem lá as vantagens com cadastro, com organização, com numeração, e a quantidade de caixa que você vai levar. Quanto mais vantagens. Eu só quero te afirmar isso. Isso, aqui com o Fábio, porque, na verdade, assim, hoje, não só com empresas que nem a gente, que trabalha também com alimentação e vinhos, mas também com empresas que trabalham com mercados, né? E outras formatações também, né? Sim, sem dúvida. Então, por exemplo, a gente tem cartas de vinhos em restaurantes locais, a gente tem produtos que nós distribuímos, não apenas os nossos rótulos, mas de outros fornecedores, a gente distribui para supermercados também, né? Então, eles fazem a venda desses produtos. Uma novidade é a Lindt, né? Que a gente representa hoje aqui. Sim, que é uma delícia de chocolate, né? Unicamente lá na Freitas, né? Então, a gente tem a Lindt hoje no nosso portfólio de produtos. Então, tudo isso deu uma dimensão para o negócio Casa Freitas que hoje justifica esse investimento que a gente está fazendo nessa nova casa, né? A nova casa conta com que tamanho de espaço? Ela tem mais ou menos 900 metros quadrados de área, né? A ideia é atender um público ali, qual o número de pessoas assim, que vocês estão imaginando? A gente ainda tem, eu preciso calcular. Pra você calcular com calma, né? É. Mas é muito mais espaço, né? Para a experiência Wine Bar, por exemplo, a gente triplica a capacidade de público. Sim. Só pensando na experiência Wine Bar, isso é para ter uma ideia. Nós vamos ter 2 pavimentos, o pavimento com Wine Bar e também uma novidade, um rooftop, né? Uma área externa também, que as pessoas também curtem o ar livre, né? Já tem, né? Ali, né? Na frente já tem o pessoal já busca muito. Mas aí nós vamos ter uma área maior, uma possibilidade de ambientação melhor, né? Sim. Sem perder características que hoje a gente já explora e é consagrado no negócio. A gente não pode, né, fechar os olhos para aquilo que fez tá a casa certo, ser referência. Sim. Mas a gente também tem que ousar um pouquinho, né? Surpreender o público de alguma forma, porque aquele fato, novidade sempre contribui para a longevidade do teu negócio. E apenas como também um spoilerzinho aí do que a gente vai ter lá, nós vamos ter espaço também para ramos da gastronomia que a Casa Freitas não explora. Então nós vamos ter espaço para ter parceiros, né? Sim. Isso vem já da parceria que a gente conseguiu
no negócio, por exemplo, como a gente tem com o Japa Full, que é a comida japonesa, que dá certo, que né? deu certo. Que dá super certo. Isso contribuiu muito para o crescimento do nosso negócio. Então a gente vai até nisso também expandir um pouco mais. Abrir para outros parceiros, experiências gastronômicas, né? Show. Isso é uma excelente novidade. E como a gente tem essa questão da distribuição também, né? Então a gente tem que ter um espaço apropriado para expor, né, mais produtos, todo o nosso portfólio que a gente tem hoje de posse da empresa para poder alimentar nosso mercado, né? Tá sempre formando aí novas possibilidades no mundo não só do vinho, mas também da gastronomia, né? Então justifica essa casa. Vocês estão pensando em inaugurar quando a casa? Já tem data? A gente está imaginando aí que é outubro, né? Tá bem pertinho já. Outubro, a gente está gravando, gente, em agosto, né? Agosto de 2024. Então, outubro de 2024 é a previsão de lançamento aí desse novo espaço Freitas em Boa Vista e também que permanece na Villeroy. Para quem não sabe aonde é ainda, é na Villeroy ali muito mais próximo, né, do shopping, daquela região ali, né? Isso, é uma região que é uma felicidade muito grande de nossa parte de poder contar com uma propriedade bem posicionada ali naquilo que a gente pensa hoje que é o principal ponto de referência na cidade. Sim. Com opção de vida noturna, com opção de entretenimento e também de gastronomia. Concordo. Né? Existem outros empreendimentos na região. A Casa Freitas chega para somar, né, e consolidar essa região da cidade de Boa Vista como uma referência nessas opções. Eu sempre comento por aqui, a gente fez o início, né, desse formato empreendedor noturno da Villeroy, porque a gente sempre teve empreendimentos nessa formatação de atividade noturna, mas com essa cara noturna que a Villeroy tem hoje, em 2016 não era bem assim. Muda muito a cena de 2016 até aqui na Villeroy em Boa Vista. Se você era tão bom agora se a gente pudesse mostrar essa realidade, porque mudou, né? Mudou muito. Em breve vou fazer umas imagens com drone para comentar um pouquinho mais sobre isso. Quem sabe mais próximo da inauguração da Freitas. Para mostrar convite de mostrar com drone a Casa Freitas inaugurando. Olha, fica essa realidade aí, né? Para mostrar essa realidade, na verdade, da Villeroy hoje, que muda muito, né? É uma cidade que tem muito, né, a contribuir com quem vem buscar visitar. As pessoas elogiam muito, a cidade muito bonita, muito organizada, com ciclovias, enfim. E o comércio noturno na Villeroy fala muito dessa organização em si, né? Não tem como ser diferente, Fábio. Estou comentando aqui porque é uma realidade hoje da nossa cidade que é uma gracinha nesse aspecto. E eu acho que o empreendedor, ele merece mesmo esse olhar, né? Porque existe tanto investimento, né? Você vê ali, foi uma estrutura que vocês vêm planejando já há algum tempo, né? Para atender da melhor forma o visitante, quem entra dentro da casa, da loja, observa um pouquinho do que é essa adega, essa sistematização de atendimento, né? E tem um formato tão próprio, né? Isso. E para vocês terem uma ideia, assim, só de tempo de papel foram 2 anos de projeto até a gente poder tirar do papel, né? E você imagina, assim, né? Tão dinâmico que nós somos, né? Eu e o Beto, a ansiedade que a gente tinha de logo tirar do papel isso. Mas é porque existe uma complexidade muito grande no nosso ramo de negócio e a gente tem que fazer tudo com muita responsabilidade, cumprindo cada etapa que o negócio exige. Sim. A gente não pode queimar etapas. É feito tudo com muito critério, com muito planejamento. Exatamente. O planejamento é importantíssimo. Hoje você falou que a Casa Freitas, né, são três Casas Freitas. Isso. E conta aí hoje com quantos colaboradores? Hoje são quantos funcionários das Hoje, Freitas? por volta de 30 colaboradores hoje a gente tem. Né? Ou seja, você vê um empenho aí no comércio. Para quem começa somente na Villeroy, ali de forma muito mais atendimento, muito mais escritório, depois vira essa coisa da adega visitação, depois lança toda essa formatação conceitual de degustações, que eu achei muito interessante, né? Porque ele vinha com uma roupagem diferente em relação ao mercado dos vinhos, trazia essa identidade cultural de cada país
para dentro da loja. Então, é muita mudança aí, né? Até então as pessoas tinham, vou tomar vinho tal, vou tomar vinho X, só gosto de vinho Y, tem que ter espumante tal, não sei o quê. E hoje as pessoas entendem, elas já começaram a compreender a importância cultural de uma vinícola de tal país, a história, enfim. Até porque, se você for observar, quem participou dos cursos já fala disso com muita naturalidade. Muita naturalidade, inclusive, né? Isso. E eu que eu fico mais, assim, lisonjeado, né, e orgulhoso do trabalho que a gente faz, é que quando começaram a chegar aqueles clientes que já consumiam vinho, né, eles sempre vinham atrás de um rótulo específico, né, geralmente aqueles rótulos mais famosos, vamos dizer assim, né. E a Casa Freitas, no início, ela não tinha na política dela trabalhar com rótulos famosos, né. A gente queria justamente instigar o nosso público a buscar uma experiência diferente no mundo do vinho, buscar terroirs diferentes, tipos de uva diferentes, né? Então, a gente teve que batalhar até com esses clientes no bom sentido, porque era difícil tirar eles daquela que eu chamo de zona de conforto, né? Porque eles entendiam daquele vinho, mas não queriam aquele vinho. Mas não entendiam muito sobre vinho, né? E o que um vinho pode te entregar, né? Então, aquelas características organolépticas, né? Que você pega a expressão visual, olfativa, gustativa, você ter aquela percepção de que é complexidade, né? Numa taça de vinho. A gente queria chegar o público aí atrás disso. E foi pauleira. Mas hoje está aí o fruto disso sendo colhido. E a gente sempre acreditou que isso ia acontecer um dia. Então por isso que a gente persistiu e a gente relutou bastante para ter só rótulos famosos, né? Hoje a gente tem rótulos famosos, claro, mas a gente quer que o povo experimente mais, experimente algo novo, experimente tudo que o mundo do vinho pode dar, e cada gole é uma história. E isso é um bom pretexto para você reunir na Casa Freitas, né? E abrir uma garrafa de vinho e começar a falar sobre isso, né? A história do vinho em si, ela remete à história da nossa humanidade, né? Então sempre tem um bom papo vinculado ao vinho. E é uma vibe legal. Sempre peguei boas orientações de vinho, tanto com o Beto quanto com o Fábio, né? São dois conhecedores, viajam, né? Onde tem vários momentos aí de acompanhá-los, né, pelas redes sociais, em fotos no próprio grupo de WhatsApp da Casa Freitas, de momentos, porque eles tentam trazer tudo isso para dentro da Freitas, né, das viagens, dos cursos, às vezes viagens de férias, tenta trazer novidades, envolve o público, procura trabalhar ali uma dinâmica para que o público entenda a diferença daquele vinho que ele está tomando em determinado lugar. E isso tudo faz com que o grupo tenha sempre um movimento muito legal, né? E eu queria muito só parabenizar vocês. Eu admiro, acho uma inspiração, acho que o jeito como vocês montaram esse projeto, como ele ganhou corpo, como ele ganhou toda essa condição, só vejo mais possibilidades, né? Hoje a gente os bastidores já estavam meio que conversando aqui sobre outras possibilidades que a marca Freitas vai começar a trabalhar. A gente só torce, porque eu acho que quando você começa meio no escuro, sem empresas que dão norte, e depois vocês têm que começar a pensar nessa coisa da educação que a Freitas pode proporcionar, que eu tenho certeza que o Beto é muito entusiasta, assim como você, deve estar pensando, com certeza, porque isso é muito interessante, né? Porque às vezes o empresário tem um sonho, mas ele não tem o norte, ele não tem aquela pegada de ter percepção num curso, numa formação, montar um estoque, organizar um sistema, como que vai ser, você só tem o sonho, né? E você sabe que vai dar certo, porque algo dentro de você diz que você vai dar certo e você é corajoso. Porém, tem tanta coisa por trás do empreendedorismo, né? Tem tanta loucura e ousadia e, acima de tudo, planejamento e educação e disciplina e coragem para trabalhar. Isso é uma coisa, assim, indiscutível, né? Que você acabou de falar. Mas eu costumo não romantizar muito sobre processos, né? Porque, assim, o processo ele só é complicado
antes de você começar a executar. Mas após o passar dessa fase, essa etapa, tudo se automatiza, fica tudo automático. Então ele deixa de ser complicado de ser feito para ser algo muito natural dentro do teu negócio. Então eu não gosto muito de romantizar para não amedrontar, talvez, né? Sim. Porque, como tudo na vida, você precisa cumprir etapas, né? A gente já começa desde cedo entrando numa escola para aprender a ler e escrever. E é assim dentro do teu negócio. Você abre um negócio, você tem que aprender a ler e escrever teu negócio. Então, é um processo que você não tem como fugir dele, mas após superar essa etapa, ele se torna natural. Então, ele deixa de ser uma coisa difícil de ser feita e te proporciona, assim, a possibilidade de você pensar outras coisas. E assim a Casa Freitas se desenvolveu. Se você chegar hoje, sem entender a Casa Freitas e olhar para ela, você fala, pelo amor de Deus, que negócio complicado, né? Mas hoje a gente trata com a maior naturalidade porque a gente cumpriu todos os processos dentro do empreendimento. Então isso foi muito importante para ela chegar hoje onde ela está. E não vai parar por aí, não. Tem, como você antecipou aí, vão vir novidades interessantes. Sim, eu tenho certeza, não tenho a menor dúvida disso. Obrigada pela sua presença aqui. O Auto Brasil, viu como não doeu? Passou tão rápido. É sempre um bate-papo muito agradável e assim, a nossa anfitriã, ela deixa a gente muito à vontade para conversar e a conversa ela é sempre prazerosa. Eu agradeço mais uma vez o convite, poder até mesmo contribuir para o projeto Podcast Café, que eu sou fã. Muito. Nossa, são nossas inspirações. Você, o Beto, você sempre me deu dicas tão boas. Agora mesmo, nessa mesa que falou tantas coisas interessantes, a gente sempre tirou. O Gustavo tem uma coisa que ele fala sempre assim, porque não sei o que. Eu conversei com o Beto, falei com o Luan, então conversei com o Fábio, ele falou isso e isso. Foi? Então é isso. Tipo, virou mesmo uma coisa de... Por isso que eu comentei sobre essa questão de no futuro estar falando sobre isso, dando norte para empresários, para as pessoas, porque às vezes você começa, nada mais interessante do que você trabalhar com quem vivenciou na prática a expertise de fazer algo totalmente diferente, conceituou e traz essa informação para quem está ali iniciando algo. Você sabe disso. É tão bom conversar. A gente, quando vai para cursos, que as pessoas se falam assim, eu já tive acompanhando o Gustavo em alguns cursos, que a pessoa fala assim, não, mas foi assim, a gente fez assado e foi assim. A história dele no estado dele tem uma formatação, mas aquela informação dá para ser adaptada para cá. Então é que nem isso, é um empreendimento, é uma fórmula que eu acho que no futuro tem que ser compartilhada, sim. Se vocês entenderem que deve, né? Com certeza. Claro que todo negócio tem seu segredo. Sim, né? Claro. Mas, assim, a essência do negócio e quando o negócio ele se mostra bem sucedido, eu não vejo por que não compartilhar as coisas que dão certo. Então, eu tenho muita fé nisso e isso traz uma boa energia para o teu negócio, né? Obrigada, Fábio. Obrigada mesmo. Gente, conversei com o Fábio Neves, empresário, né? Ele que também acaba atuando em várias outras áreas, porém, aqui representando nessa mesa de podcast hoje um pouco da história da Casa Freitas, que vai lançar, né, um novo espaço, mas que acima de tudo tem um conceito. Por que a gente trouxe para falar sobre um podcast sobre a Casa Freitas? Porque a Casa Freitas é a única casa de vinhos em Boa Vista, no extremo norte do Brasil, que tem rótulos específicos dessa região, que trabalha com formato diferente de vinhos. A gente tem histórias, eu mesmo já parei ali algumas vezes, de pessoas que chegam em Boa Vista e nem para direito no aeroporto, e já vai direto, não vai nem no hotel, manda só deixar as malas e vai para Freitas para comer um pratinho, para tomar alguma coisa, para reencontrar pessoas. Porque o ponto de encontro tem essa formatação e tem uma excelência aí no atendimento dos serviços. Obrigada, viu? Obrigado a quem acompanhou a gente até aqui. Espero ter contribuído aí com as minhas ideias, com a minha visão de negócios. E podem contar sempre comigo, que ele está sempre por lá, batendo papo. E principalmente, se quiser entender mais de vinho, já veja quando é que vai ser a próxima degustação, porque isso faz parte lá do calendário da Freitas, que está sempre formando o público, reunindo as pessoas
em volta aí de uma boa garrafa, com uma boa taça na mão e passando informações e conhecimentos sobre esse mundo cultural que é o mundo dos vinhos, né? E gerando memórias. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tudo de bom, pessoal.